Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, jornalista, sejam todos muito bem-vindos. O que a gente tem hoje aqui é um material exclusivo, tá? Diretamente de Montes Carlos, Montes Claros, aliás, Montes Carlos é ótimo, né? Monte Carlo é uma cidade da Europa. Montes Claros, aqui em Minas Gerais, no Brasil, nós tivemos um informante local, né, que foi até o vilarejo, onde a família do Adélio mora, né, até hoje, e apurou algumas informações. A gente tinha alguns nomes de reportagens que foram publicadas, não só pelo G1, mas pelo Correio Brasiliense, que davam conta do nome de um irmão do Adélio, que é o Aldeir, e também de uma cunhada dele, que seria... Deixa eu pegar aqui para não falar nenhuma bobagem. Porém, que essa cunhada, a gente teve a informação de que ela teria falecido em 2019. Seria a Maria Inês, né? 6/10/2019, a data da morte suposta dessa cunhada. É muito difícil conseguir informações ali na região. O que a gente queria saber era em relação ao possível falecimento da Maria Inês, né? O que será que aconteceu? E a outra coisa é saber sobre o Adélio, né? Saber simplesmente curiosidades, questões que não foram levantadas em relação à infância, às formas de pensamento, muita coisa já veio à tona, foi apurada. A gente falou aqui em matérias anteriores que os irmãos mesmos recomendaram tratamento psiquiátrico para ele. Ele falou, quem precisa de tratamento é vocês, tal. E isso pouco tempo antes de acontecer o ocorrido da facada. Então a gente fica, né, procurando informações. As últimas informações dão conta de que ele ainda não teria sido transferido para Minas Gerais, já está em trâmite de transferência lá no Mato Grosso, mas ele não está próximo da família até hoje, e teve rumores aí em relação à possível soltura dele, o que eu acho bem difícil particularmente de acontecer, ainda mais nessa altura do campeonato, com a polarização política que acontece, mas seria bem válido um acesso ao Adélio Bispo, seja via repórter Roberto Cabrini, como eu já falei várias vezes, que seria o mais indicado para essa atuação, seja o próprio Joaquim de Carvalho, que também é um conhecido meu, que já fez algumas matérias pertinentes em relação ao caso, inclusive com a Maria da Graça, que é uma das irmãs do Adélio. Mas o que temos para hoje e o que vamos mostrar para vocês é um áudio exclusivo de quem foi até o local, de quem vivencia, de quem conhece pessoas ali de Montes Claros. E eu vou falar para vocês que vocês estão diante de uma pérola jornalística, porque não é simplesmente, vou pegar meu carro aqui de São Paulo e vou até Montes Claros e vou entrevistar. Não é assim. Normalmente é assim que o jornalista trabalha. O jornalista consegue as fontes, o endereço e tudo mais e vai até lá e marca. O problema é que ninguém quer falar sobre o Adélio. É um caso que mudou a política brasileira. É um caso tenso. É um caso de quase morte. É um caso envolvendo um presidenciável e um cidadão. É um caso que deixa muitas pontas soltas. Muita gente da extrema esquerda fala que foi uma fake. Muita gente da extrema direita fala que existe um mandante. A gente fez análises e mais análises aqui, chegamos a algumas conclusões. Se você não assistiu, eu peço que você assista aos vídeos anteriores da gente aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês as imagens do vilarejo, tá? Onde ele mora, e depois eu vou mostrar o áudio que a gente tem como material principal dessa live. Eu não vou passar o endereço, mesmo porque eu não estou aqui para passar endereço de ninguém, mas você vê que é uma área bem humilde, né? São casas com acabamento de tijolo, né? Bem humilde mesmo, né? Um vilarejo, a rua é asfaltada um pedaço, na outra parte é terra, algumas casas nesse nível aqui de acabamento. Ó. Deixa eu dar uma focada melhor para vocês aí, né? Aqui a iluminação, focou? Tá vendo? São casas de bloco, né? Um acabamento rústico, né? Então é uma zona bem humilde, uma área bem humilde de Montes Claros. E você vai ver agora, vai ouvir, melhor dizendo, o áudio desse nosso informante, que a gente vai preservar o sigilo de fonte,
mesmo porque você vai entender a gravidade do negócio. Então se prepara, se você gosta de conteúdo exclusivo, você curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, porque dá muito, mas muito trabalho para apurar coisa que talvez a integridade, a integralidade do sistema não queira que ninguém mexa. Tiago, bom dia. Eu tentei dar uma pesquisada aqui, procurar a família do Adélio, mas as informações que eu tive aqui não foram das melhores, não, tá? Eu tenho gente aqui influente na cidade, eu moro aqui em Montes Claros, tá? Moro aí em Guarulhos, somos vizinhos, mas eu moro aqui também em Montes Claros. Tem casa própria aqui, minha mulher é daqui da região, então eu conheço várias pessoas aqui, pessoas influentes, pessoas de família tradicional, e pessoas que envolvidas em política, tudo. Então eu fui atrás dessas informações a respeito da família do Adélio. A informação que eu tive não é das melhores. Diz o seguinte: eles estão blindados, né, pela vizinhança. Eles não falam com ninguém, não conversam com ninguém, não dão entrevista. Eles tiveram proposta, a irmã dele teve proposta financeira, e pelo que eu fiquei sabendo, não tive acesso aos valores, mas parece-me que não foi pouca coisa, e ela se negou, ela não fala com ninguém. Parece até que está tendo uma crise no casamento dela lá, o marido dela, porque teve gente que andou indo lá fazer reportagem, alguma coisa, e levou um carrilhão lá, parece até que teve gente lá, o marido dela passou a mão num facão lá, queria, né, dar em repórter, né, gente querendo invadir lá a privacidade deles. Eles estão blindados pelos vizinhos, os vizinhos, se você passa lá, pelo que eu sei, filmando, tirando informação, alguma coisa, os vizinhos se cotizam e botam o pessoal para correr. Parece que, inclusive, há uma vigilância velada da polícia, né? A polícia, de vez em quando, está passando ali, e a polícia, normalmente, quando tem alguma coisa de diferente, o pessoal chama a polícia chega rapidinho, entendeu? Então, as informações que a gente tem é essa, não tem acesso, e também, pelo que eu fiquei sabendo, em função de uma série de investidas, né, de repórteres, esse tipo de coisa de curioso, eles estão em local incerto e não sabido. Não estão tão assim à disposição, não, tá? E ela está tentando, eu estou sabendo que ela está tentando de várias formas, tentando ter acesso, falar com o irmão dela, e não consegue, não tem a própria promotoria, justiça, tudo, não está conseguindo. O Adélio, ela não tem, pelo que eu estou sabendo, ela não fala com o Adélio, nunca mais falou com o Adélio. Desde que o Adélio está preso, todo mundo fala, ela fala que ele é bonzinho, que ele não teria capacidade mental, intelectual, né, de fazer o que foi feito, o que ele fez. Ela não entende, não compreende, entendeu? Que ele nunca teve acesso a armas, a treinamento, a nada, apesar de ter sido provado que ele tem até curso de tiro, né? Mas ela disse que não sabe nada disso, desconhece tudo isso, desconhece o dinheiro que estava com ele, os telefones que está com ele. Então ela falou que só vai se pronunciar alguma coisa, entender quando ela conseguir falar com ele. Então ela não fala com ninguém, não conversa com ninguém, enquanto não falar com ele. E creio, pelo que a gente sabe aqui, pelo que a gente pode apurar, perceber, nem depois disso ela vai falar, tá? É uma situação extremamente delicada e até perigosa para se aproximar deles e da família. É esse o quadro que a gente tem por aqui, ok? Um abração, meu querido, fica com Deus, Deus te abençoe. Você entendeu? Então, a gente não está falando aqui de uma notícia que é sobre entretenimento, é sobre especulação esportiva, se determinado atleta vai para um clube ou não. A gente está falando de uma notícia muito séria, que é política, que envolve muitos interesses. Então, por isso esse clima de tensão. No documentário do Joaquim de Carvalho mostra realmente essa cena, eu não sei se é em relação a isso que ele se refere, de um senhor que ele foi tentar entrevistar e a mulher dele agrediu ele, esmagou a mão dele num portão, né? E o marido estava numa sacada, pegou uma faca de longe e ameaçou, você vai continuar aqui insistindo? Então, ninguém ali quer ser famoso,
ninguém ali quer dar entrevista, ninguém ali quer nem saber, quer que o pessoal dali quer que esqueçam que aquilo aconteceu, tá? E que eles existem. São gente muito humilde, é gente que está tentando também retomar a vida. Você vê que ficam fugindo, né, da região, segundo a informação do nosso informante, vão para locais não sabidos. Você acha que isso é agradável? Se coloca no lugar das pessoas. Você tem um parente que faz um atentado contra o futuro presidente da nação e ele é condenado, e você é parente, mas você quer retomar a tua vida. Você vai trabalhar, seu sobrenome é Bispo de Oliveira, né? Ou vamos mudar um pouco. Von Richthofen, você acha que a Von Richthofen, alguém da família Von Richthofen, vai ter uma vida normal depois daquele ocorrido? Aconteceu há décadas, Thiago. Não interessa. Até hoje eles vão ser marcados o resto da vida. Eu acho que é uma condenação da própria sociedade. E é o mesmo que acontece com a família do Adélio Bispo. Infelizmente, a gente sabe que são pessoas, né, tem corpo, alma e coração, precisam de dinheiro, são pessoas que têm uma dificuldade financeira muito grande, e daí também vem a questão de, poxa, se tinha um mandante, né, e se o Adélio fosse se beneficiar financeiramente com a atitude, se ele não fosse um psicopata social, como a gente enxerga ele aqui, um cara que se deixou levar pelo contágio político ali, pegou para ele, né, oratórias do futuro presidente, como o de armar fazendeiros contra invasores do MST, e falou: um dia isso aí pode me matar, então eu vou agir para eliminar o alvo. Se tivessem essas pessoas por trás, por que a família do Adélio hoje não estaria desfrutando de situações favoráveis? Porque a gente sabe que não estão. Então esse é um dos pontos no qual a minha opinião pessoal, não jornalística, porque isso tem que ser apurado, é de que o Adélio agiu por vontade própria. Monitorou sim, aí não se sabe se ele dedicou alguma reserva financeira para poder fazer essas viagens e tudo mais, isso é um pouco turbulento, mas a questão dos advogados aparecerem para defender isso é natural em casos midiáticos. Então eu acredito muito que ele tenha tido esse ato de forma isolada. Eu acredito, tá? Não é o que eu posso cravar, opinião pessoal do Thiago Parigiani. Agora, jornalisticamente, tem que ser apurado, tem que ser investigado. O Adélio tem que falar mais do que falou, porque, segundo ele, o mandante é Deus. Segundo ele, o mandante é Deus. É o que a gente tem gravado até hoje. Então, isso vem à tona com a soltura do Adélio, com a liberação do Adélio para a imprensa. Ele pode trazer fatos novos que ninguém sabe, né? O próprio Cabo Clênis, que prendeu ele, hoje está apreendido, está preso em Minas Gerais, um militar que saiu candidato, estava fazendo campanha e acabou entrando de gaiato nessa história. Quando o Adélio caiu, ele encobriu, levou um monte de butinada, foi o cara que prendeu o Adélio. A gente teve também pessoas ligadas ao Clênis que procuraram o canal e trouxeram um áudio exclusivo que a gente já mostrou também. Tá? Mas enfim, quero o seu comentário, tá? O que você achou do áudio, o que você achou das imagens exclusivas. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu joinha e não se esqueça, se inscreva aqui no canal porque tem muito mais, mas muito mais para você que está acompanhando esse caso aqui com a gente.